o Venâncio que está a fazer é brincar com a dor das pessoas. Não é? Ele mexe na ferida das pessoas para continuar a criar agitação. Mas em termos pragmáticos, as suas medidas não são execuíveis, não são aplicáveis. Primeiro é preciso entender como funciona a economia moçambicana. Nós somos um país que menos produz, que importa quase tudo, incluindo importamos inflação de outros países, porque tudo que chega aqui vem de um preço que é definido de onde vem. Então é uma economia importadora de inflação dos outros países. Então, ao remover-se o IVA em certos produtos que não se produzem em Moçambique, isso pode ser naturalmente um caos para a própria economia. É por esta razão que o governo sucessivamente tem ponderado ou reduz ou isenta alguns produtos. O que quer dizer, o Venâncio está a ser esperto, não é? Está a ser esperto, antecipando-se medidas que o governo possa vir a tomar para acalmar aquilo que o presidente da República, Daniel Chapo, anunciou na tomada de posse, que era preciso equilibrar os tecidos sociais para que o custo de vida naturalmente seja reduzido. Então, como um político que já perdeu a corrida presidencial, o que está a fazer neste momento é buscar as sensibilidades das pessoas, mexendo, eu até diria, se fosse um médico, ele mexe na ferida das pessoas para ainda granjear simpatia, mas as suas ideias não têm naturalmente tecnicidade e sustentabilidade. O que nós defendemos no setor é que o Ministério de Recursos Minerais e Energia, o Ministério de Finanças, o Ministério da Economia e agora a Logística, Transporte e Logística devem sentar, analisar quais são os parâmetros que acarecem ou que encarecem o custo dos combustíveis. Isso é possível ser feito. Se eu trouxer o Venâncio aqui, não vai responder, porque não conhece como funciona a estrutura de preço dos combustíveis e não conhece quais são os principais fatores que podem ser reajustados. Porque no mandato de Guebuza, por exemplo, este diploma, que é um decreto, este decreto de 2012, o governo de Guebuza que aprovou, não estava em vigor, apesar de ter sido aprovado. Por quê? Porque o governo de Guebuza havia entendido que mexer na taxa dos combustíveis iria afetar toda a estrutura econômica. Então, o que fazia? Em vez de ajustar os preços, o governo subsidiava os setores. E havia dinheiro para tal, porque nós, no mandato quase todo de Guebuza, nós tínhamos ali o apoio programático dos parceiros de sempre, o que não se observou no mandato de Filipe Nunes a partir de 2016. Todos nós sabemos que os parceiros de cooperação abandonaram o país, o orçamento ficou deficitário, etc. E havia essa necessidade, porque a segurança energética em Moçambique hoje ainda não é soberana, não é o Estado o principal protagonista, é o setor privado. Então era necessário responder às dinâmicas do mercado internacional para tornar este setor sustentável. E por esta razão que o governo de Filipe Nunes foi obrigado, por força mesmo do mercado, que é aberto, a ter que ativar esse instrumento de ajuste dos preços. E os preços saíram, hoje nós sabemos, a gasolina, por exemplo, já custou neste país 32, 36 meticais por litro, hoje já está nos 90, nos 86 noutros países, noutros locais aqui dentro do país. Então, este diploma, é preciso que esses ministérios que eu fiz referência sentem, encontrem qual é o maior fator que é o peso desnecessário nessa estrutura de preço para... Olá, o que você está achando do vídeo? Se está gostando, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas. E não se esqueça de deixar o seu comentário e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a crescer e trazer mais conteúdo para você. Rever em baixa. Revendo essa em baixa, há de perceber que não haverá, obviamente, uma necessidade de ter que isentar cada vez mais os produtos aqui em referência. E eu defendo, em vez de isentar-se o IVA nesses produtos, porque o decreto aqui do Conselho de Ministros de 2020 já faz referência de tantos produtos que já foram isentados.
E o pacote de aceleração econômica também já faz referência ao IVA em baixa, ou seja, já reviu em baixa de 17 para 16 e outros produtos ligados à indústria, à agricultura, já tem uma isenção específica. Então, o problema não é o IVA, o problema é que a sociedade não tem dinheiro para comprar bens e serviços. Porque não existe um Estado no mundo que já ficou rico por cobrar impostos altos aos seus cidadãos. Olha, veja o IRPS, é absurdo, muito absurdo. O IRPS que se cobra hoje não faz sentido. Numa economia em que o poder de compra está cada vez mais difícil, associada à depreciação do preço, à depreciação do metical. Faria sentido, sim, naquela altura em que o metical estava apreciado. Mas o metical hoje, face a outras moedas, vale metade. Então não faz sentido o IRPS que se cobra hoje. Por isso eu defendo alargar a base tributária do IRPS, ou seja, só para ficar claro, todos devem pagar o IRPS e reajustar os valores. Há certos fatores que podem ser ali reajustados com vista a todo aquele que consegue ou consiga produzir, independente de ser setor formal ou informal, possa pagar o IRPS. Porque tem um ponto importante. Os bens e serviços que o Estado providencia à sociedade, como saúde, educação e transporte, eles sobrevivem por impostos. Então, neste grupo, nesta filosofia, não pode existir um grupo que paga impostos e use esses bens e serviços do Estado e outro que não paga também utiliza os mesmos. Eu penso que esta equação não há equidade e não se pode falar também igualdade. Daí que eu penso que a industrialização é a via, mas ela leva o seu tempo. O que eu penso que o governo podia concentrar-se é como meter dinheiro mesmo no bolso das pessoas. Porque o saco de arroz, se custa 2.000 hoje noutros cantos, mesmo que se reduza para 500, quem não tem 500 não compra. E é a maioria que não tem 500 meticais. Então, o problema não é IVA, o problema é que as pessoas não têm dinheiro. É esse pensamento que eu penso que o governo tem que sentar, para ver como meter dinheiro no... Aliás, eu até dizia, o nosso sistema de assistência a tecidos vulneráveis, não é? Tecidos através do INAS, Instituto Nacional de Ação Social, é preciso ser revisto. Temos algumas informações de que há técnicos que se aproveitam mais do que a ajuda que vão naturalmente conceder a grupos vulneráveis. Então é preciso mexer essas rubricas para ver como o governo possa capitalizar os rendimentos, as receitas e canalizar a quem necessita para que consiga entrar no sistema econômico e captar mais receitas.